Vocês estão vendo isso aqui, gente? Essa coisa linda da mamãe? Né, filho? Vocês sempre estão vendo ele comigo, né? Pensa num pelo macio, gostoso, lindo. Né, mamãe? Deixa a mamãe alisar aqui. Pecocho, pecocho. Aqui, ó. Dizem que tu gosta assim, mamãe? Assim, assim, assim. Ele não gosta de câmera. Só pra falar pra vocês, tá? Pois muito bem. Lindo, né? É meu menino, meu xilindo, meu gato. Vocês estão sempre vendo ele aqui comigo. Pois muito bem. Eu salvei a vida dele. E hoje ele é parte da minha vida. Eu queria muito poder resumir essa história e contar pra vocês qual é a minha história com o gato, com o xilindo ou o antigo vagabundo. Né? Um dia lá no sítio, eu fui na casinha de ferramenta e eu fui buscar ração para as cachorras, cedo. Eu tinha 2 cachorras, tem vídeo aqui no canal mostrando elas, a Sandy e a Rebeca. Infelizmente, hoje as 2 não estão mais aqui, duraram 17 anos, acabaram morrendo, e hoje tem só ele. Eu nunca criei gato lá no sítio, né, porque gato, qual é o lema? Gato não fica onde não tem gente, não é verdade? Mas um belo dia, meu marido foi no galinheiro pegar os ovos, e chegou lá, ele disse que tem um gatão amarelo lá no galinheiro. Tem que tomar cuidado, porque parece que ele tá com fome, pode ser que ele queira comer os pintos. Muito bem. Meu marido veio embora, eu fiquei lá, eu tenho vizinho de um lado, do outro, de frente e outro de frente. Uma da vizinha de frente é quem cuida da minha casa, a mãe dela cuidou e depois passou para ela, e ela cuida desde então. E eu amanheci o dia, as peruas da escola lá pegando as crianças e tudo mais, eu já levantei com aquela barulheira toda e fui pegar a ração para dar para as cachorras. Ao chegar na casinha, o que eu encontro? Eu encontro um gato miando. Tanto que o primeiro nome dele foi Vagabundo, porque eu falava, quem é o vagabundo que tá aí? E assim, ele fedia, ele comia fazendo assim, ó, fazendo assim, e foi horrível. E aí, foi aonde eu comecei a dar ração das cachorras para ele, porque eu não tinha o que dar para ele, eu não sabia o que fazer. Isso aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro dia, ele não descia. Era como se ele estivesse fraco. Então eu peguei, desci ele estava dentro de uma caixa, eu desci ele e coloquei a ração para ele. Ele continuou comendo, mas ele continuava fazendo assim. Aí quando eu olhei na ponta do rabo dele, tava quase quebrado. E bicho comia, bicho de carniça mesmo, de bicho morto. Comia ele, e por isso ele fazia assim. Foi bem naquele dia que eu joguei o mata-bicheira fora. Conversando com a menina que cuidava das cachorras e das galinhas, ela disse pra mim, olha, o jeito a gente é colocar gasolina. E eu fiz isso por 3 dias. Cada hora que eu colocava gasolina, ele saía correndo. Até o menino brincou e falou, lógico, você colocou gasolina, vai correr. Mas não foi bem essa a história. Ele corria porque ardia, mas o bom era que matava os bichos, né? Eu não tinha outro jeito e pra ele não morrer, eu fiz isso. Cada dia que eu colocava, eu achava que ele não ia voltar mais. Mas aí, ele voltou durante 3 dias. E no 4º dia eu comecei a passar babosa. Porque aí os bichos já tinham morrido, aí eu tinha que cuidar do ferimento. No 5º dia, ele já descia sozinho quando eu chamava. Eu falava, vem vagabundo. E ele ia até o pé de babosa e eu passava as babosas nele. E ele foi recuperando. Mas era feio, fedido, machucado, todo detonado. As orelhas tudo cheias de sangue, a cara toda arriscada. Aí eu pedi pro meu marido, quando fosse, levasse a ração. E foi aí a gente começou a dar ração pra ele. E aí, ele foi ficando. Ficou lá com as cachorras, até que um dia a menina me ligou e disse que ele estava andando só com as patinhas da frente. Eu saí daqui desesperada, sem pensar em nada, só peguei, fui. Chegou lá, eu tive que trazer ele dentro de uma caixa de papelão, tá? Aberta no meu colo. E foi uma loucura, mas graças a Deus eu consegui chegar. Chegou aqui, eu soltei ele dentro de casa. Aí vocês não vão acreditar. Sem castrar, chucro do mato, ele fez xixi e cocô em todos os meus tapetes, todas as minhas cortinas. Ele mijava no meu chinelo de raiva. Ele miava, ele subia na janela. Ai, meu Deus, eu quase enlouqueci. Mas eu não tinha coragem de fazer outra coisa. Já vou dizer pra vocês que eu vou tentar achar uma foto dele antiga, pra mostrar aqui pra vocês como ele era, e vocês sabem muito bem como ele está hoje. Com isso, aí eu levei, cuidei da coluna, porque ele tava com um problema na coluna, cuidei da coluna, e aí depois eu fui deixar ele sair aqui em frente, no jardim. O que aconteceu? Pegou giardia. E aí, gente, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Nisso, ele pegou giardia, é giardia que fala, e aí lá vamos pra outro tratamento e muito gasto. Talvez muita gente não vai entender por que eu tô contando essa história. Mas ele sempre tá comigo em todos os meus vídeos, quase. Vocês sempre vê ele por aqui, pelo sítio. E eu queria explicar pra vocês, inclusive, por que ele tá aqui agora. E com esse problema da giardia, lá vamos mais gastos, mais remédio, mais cuidado. Ele espumava tudo quando eu colocava o remédio na boca. Ele me mordia, ele me unhava. E eu fui cuidando, fui cuidando, fui cuidando. Eu tenho vídeo dele aqui, eu tenho fotos dele, magro. Assim, sabe, descabeçado assim. Eu falei que ele saiu e bebeu todas e voltou das cachaças daquele jeito. Mas tudo bem. Peguei, cuidei, ficou mais de 2 meses aqui comigo, levei pro sítio de volta. Lá de novo, ele tranquilo com as cachorras, se adaptou, foi como se não tivesse saído e ficou por lá. Só que infelizmente as cachorras, devido à idade, e uma tinha câncer de pele, pegou um monte de problema, eu cuidei, eu fiz de tudo, eu cuidei das minhas cachorras até onde eu não pude mais. Fiz tudo que eu podia, gastei tudo que eu não tinha. E uma delas morreu na minha mão, eu chorei 3 dias seguidos, a outra morreu, eu tava aqui. Mas assim, pra resumir a história, as 3 vezes que eu cheguei no sítio e a outra tava lá travada, a menina dizia que ela não ia andar mais, eu colocava ela de pé de novo. Amor, cuidado, carinho, banho, limpeza, comida certa e tudo, remédio e fisioterapia.
Então eu consegui colocá-la de pé 3 vezes. Da última vez que eu deixei ela de pé, ela não morreu sem andar. Ela tava andando, tanto que ela saiu da casinha dela, andou até o jardim, caiu lá e morreu. Pelo que indica foi coração, né? Mas ela tava muito assim, ela tava muito cansada, tava gordinha, mas ela tinha muito câncer de pele, ela tava muito judiada. Assim, da doença mesmo, eu não tinha muito o que fazer, né? E aí, mas morreu onde ela queria, morreu no sítio, lá elas foram muito felizes, e eu amei demais, amei muito, cuidei muito, fiz tudo o que eu pude. E aí ficou quem? O cidadão aqui. Com isso, ele, como é que eu posso dizer pra vocês? Ele ficou sozinho. O cachorro tinha buracos desse tamanho assim, ó, na testa e tudo. Eu não sei o que aconteceu. Disseram que foi briga, mas não foi. Cachorro não briga daquele jeito. Aquilo ali foi gente que bateu. Maldade mesmo que fizeram. E ele cria um monte de animais. Só que tem 2 gatos que vão lá na minha casa. E hoje qual é a minha preocupação? Levar ele e ele pegar a doença. Porque eu não sei se são vacinados. Eu sei que fome ele já deixa passar. Imagina se vai dar ração, né? E aí, durante esse tempo, ele tem toda uma rotina. Lá ele acorda de manhã, 7 horas ele me acorda, depois ele pega, vai tomar um sol, depois ele vem, come, depois ele toma sol de novo, depois ele volta, dorme, depois ele levanta no meio da tarde, toma mais um sol, depois ele volta, deita mais um pouco, depois ele levanta e fica de vigia. De um lado pro outro, de um lado pro outro no muro, depois ele volta, fica na cerca, igual a cachorra fazia. Ele fica rosnando na cerca de lá e pra cá, como se ele fosse um cachorro. Depois, não adianta eu chamar. Ele fica 2 minutos dentro de casa, ele pede pra sair. Aí depois ele pega, vem, entra no momento certo, fica dentro de casa comigo. Aí quando dá mais ou menos meia-noite, 1 hora, ele pede pra sair. Aí ele toma água, come um pouquinho, sobe pra casinha dele. Aí ele dorme. Ele dorme num lugar limpo, a roupa dele é trocada, ele tem tudo lá certinho. O problema que tá me preocupando são esses gatos que estão indo lá, e além de roubar a comida dele, que não tem ração que tá dando, eu tô comprando ração muito cara, eu tenho medo de pegar doença nele. Ele acabou de fazer um check-up, felizmente ele está bem, ele tá melhor do que nós, conforme todas as pessoas, uma enfermeira viu, uma outra amiga minha que trabalha na área de saúde viu, e a própria médica viu, as 3 falaram pra mim que ele tá melhor do que nós. Então, ele tá aqui comigo em São Paulo, ele não tá direto no meu colo que eu não deixo, não tá direto na minha cama que eu não deixo, ele tá aqui com um cobertor de 1 ano, um cobertorzão grande, que eu dei pra essa figurinha, né, filho? Ele é namorado. Tá aqui irritado, porque ele quer que eu fale ou só com ele, ou que eu esteja o tempo todo fazendo carinho nele, tá? Quando eu fico falando aqui, ele tá irritado porque ele sabe que eu não estou falando com ele. Né, filho? Né, mamãe? E aí, gente, essa é a história. Ele passava fome, ele comia casca de mandioca e de abóbora quando eu jogava lá no sítio, os pedaços de abóbora e as cascas, os pedaços da mandioca e as cascas da... Então, assim, gente, é muita judiação. E aí, o que acontece? Eu trouxe ele pra cá, e aí que foi, meu bem? E aí, o que acontece? Ele tá aqui comigo. Demorou de se adaptar, ficou 5 dias sem querer comer, mas eu dei muito churu, eu passava churu na ração e dava pra ele. Aqui eu já levei ele no médico, ele já fez um check-up, ele já fez um check-up, eu já levei ele já vermifuguei, eu já dei o remédio pra ele voltar a comer, eu dei remédio pra ele, que foi mesmo que eu dei, meu Deus? Foi pra comer, foi pra acalmar, pra fazer ultrassom, fez todos os exames, graças a Deus tá ok, aí eu vermifuguei ele essa semana, e depois eu vou passar coisa de pulga. Ele tá limpinho, mas é pra precaução mesmo. E aí tá aqui, essa criança comigo, e eu queria pedir pra vocês comentar. Eu de verdade, gente, o que eu faço? Levo de volta ou fica aqui comigo? Porque assim, gente, eu sou consultora de beleza, eu tenho aqui um canal de consultoria, eu tenho um canal que fala só de culinária, e tem esse que é um canal de rotina, que é minha vida, minha história. O que eu queria falar pra vocês? Eu tenho um salário como uma pessoa comum, né, como um emprego comum, mas eu não tenho, eu criei esses canais com alguns objetivos, né, de realizar o sonho do meu sogro, de estar cuidando do sítio, dos bichos, isso foi uma coisa que ele me pediu no seu leito de morte, mas eu também queria muito poder cuidar do meu pai, graças a Deus está bem, mas eu queria cuidar dele na velhice, que eu sei que vai ter um momento que ele vai precisar muito de mim, e hoje, estar livre para ir lá, cuidar dele lá e cuidar dele aqui, faz muito parte da minha vida. Mas pode ser que eu tenha que voltar ao mercado de trabalho. E aí eu fico com dó, né, de levar ele, deixar lá. Ele é muito feliz lá. Mas o meu medo é desses gatos contaminar ele. Essa é a minha única preocupação. No frio, eu me preocupo muito com ele. Porque eu tenho medo que ele fique muito... Ele tá ficando idosinho, ele já tá com uns 10 anos. E eu tenho medo de que ele fique doente no frio, né? Mas por enquanto tá tranquilo e ele tá aqui. E aí eu te pergunto, no meu lugar, o que vocês fariam? Vocês levariam ou ele deixava lá sozinho? Né? Tem uma pessoa que cuida, mas ele fica sozinho o tempo todo. Ou vocês ficariam levando e trazendo? Comenta aqui o que vocês acham. Porque eu confesso pra vocês que eu tô dividida. Porque se os meus canais tivessem bem, porque tá precisando deslanchar, seria legal, né? Talvez eu não precisasse fazer isso. Mas, pra isso acontecer, não é eu quem tem que compartilhar. Porque eu fiz errado. Eu compartilhei no meu WhatsApp. E aí eu quero fazer um pedido pra vocês. Eu deveria ter feito no início, mas eu acabei fazendo aqui no final. Eu queria muito pedir que você que ficou comigo até aqui, eu quero agradecer por você ter me acompanhado, escutado a história do meu animal, mas eu queria muito pedir pra você assistir o vídeo inteiro. Se você ficou aqui, você assistiu, né? Mas a realidade é que eu tinha que ter pedido isso no início. Mas
Essa é a história do meu Chilindo. Por que Chilindo? Porque hoje ele, né, deixou de ser o vagabundo. Então todo mundo hoje chama ele de Tilindo, Tilindo, aí ficou Chilindo, tá? Né, mamãe? Né, filho? Né, amor de minha vida? E é isso, gente. Essa é a história do meu Chilindo. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui fotos dele de antigamente pra vocês verem como ele era e hoje como ele tá agora, de patinha cruzada, meu Deus do céu. Pena que não dá pra mamãe mostrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, peraí. Deixa eu ver. Ó. Olha o amor de minha vida. A oncinha de mamãe, né, filho? Parece uma oncinha de mamãe. Né, amor? Tá tão macio esse maninho, mamãe. Né, amor de minha vida? Né? É amor da vida da mamãe? E é isso, gente. Comenta aí o que vocês fariam. Porque eu já não sei mais o que eu faço. Se eu vou estar fazendo bem ou se eu vou estar fazendo mal, meu menino. Tá certo? Beijo pra vocês. Obrigada por vocês terem ficado comigo até aqui.